Oi, gente. Esse aqui é meu primeiro vídeo pra esse canal. E provavelmente vai estar no TikTok também, mas e lá no TikTok já postei algumas coisas. O áudio vai estar bem ruim porque é à noite, meu Deus, a câmera mexendo. E o meu ar-condicionado tá ligado. Então não estranhe. Eu fiz esse canal aqui pra poder falar algumas coisas que é literalmente conversas que eu teria com dois amigos meus. Eu vou citar aqui um beijo pro Pedro e pra Fabiane, que são dois amigos meus que eu provavelmente teria uma conversa como essa. Meio que você já perdeu alguém e depois percebeu que na real quem perdeu foi a pessoa porque ela perdeu sua amizade. É meio que isso que eu vou falar hoje. Meu Deus, tá terrível. Pô, vou mudar essa iluminação da edição. Como eu falei, eu tô gravando no meu quarto e já tá noite, tá? A iluminação tá terrível. Tô em cima da minha cama, tô sentado na... E eu não vou falar nem de vingança, nem ódio, e nem de expor ninguém ao ridículo. Como eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo, mas não vai ser... Não vou falar os nomes e não repara na minha touca de cetim que tá rasgada aqui. Eu vou dar um exemplo real que aconteceu comigo, que eu não perdi aquela amizade. E sim, meio que... Eu não perdi a amizade, meio que acabou assim mesmo. Sem Foi mais ou menos 2023. Eu tava no nono ano. Vou pro terceiro agora em 2026. E eu era o segundo semestre do nono ano. Eu meio que desandei toda a minha vida. Aconteceu várias coisas. E eu tive que falar que eu andava bem para as minhas amigas, né? Eu falei como eu senti que eu precisava de tempo para mim mesmo, para eu me colocar tudo no lugar. Uma até que entendeu mais ou menos. Já a outra, ela cortou totalmente a... Totalmente o contato. Cortou todos os contatos, tudo, me bloqueou de tudo, apagou meu contato, tudo. Eu não... Eu não levo a mal, eu não penso nada ruim da pessoa, mas depois eu descobri que a mesma falava mal de mim, contava várias coisas que eu havia contado pra ela, que eram pessoais minhas, e isso eu descobri por outras pessoas, claro, porque não foi a pessoa que me contou. Mas depois de alguns meses eu voltei a conversar com a outra amiga minha. Aí foi, tudo voltou, não voltou entre aspas, né? Não voltou claro tudo, mas não era a mesma coisa de antes. E eu sinto que eu considerava elas mais, eu considerava elas muito como irmãs ali pra mim, mas só que eu percebi que eu não era tão considerado assim. Quando a amizade acaba, a primeira sensação é de vazio, de não pertencimento, e você começa a relembrar as risadas, os momentos, e fica tentando entender onde tudo deu errado. E, e é aí que desanda tudo, né? Você se pergunta, se falou demais, se sentiu bastante, claro que você sentiu se foi você que percebeu aquilo, ou só se importou demais. E por um tempo você até pensa em provar o que você fazia falta naquele relacionamento, que a sua ausência ia doer, que, que a pessoa ia se arrepender. Mas aí vem o silêncio e com ele a clareza. Eu percebi que eu não tinha perdido alguém que gostava de mim, que só gostava da minha presença ali com ela, para não se sentir sozinhos. E ambas tinham, elas duas, tá tremendo demais isso aqui. Ambas tinham elas duas como amigos, mas eu era como o chaveirinho, sabe aquele chaveirinho que, como todo mundo fala, duas meninas e um homem. E que elas não gostavam da minha presença, da minha atenção que eu oferecia, contanto que até hoje, quando eu falo com algumas delas, que eu não falo muito com a que cortou totalmente contato comigo, mas eu falava com a outra. Ela pediu alguns conselhos, falava, eu dava tudo que eu achava melhor, mas não tinha aquela vontade de sabe, se entregar, como eu fazia. E eu estive ali, eu ofereci ajuda, eu defendi, eu me importei. E a amizade real não é com conveniência.
Não é usar enquanto é útil. Não é ficar só quando é confortável. E foi aí que a frase fez sentido na minha cabeça, sem vingança. Porque eu perdi uma amiga que não gostava de mim de verdade. Mas ela perdeu uma amiga que gostava bastante dela, amava ela. Enquanto eu perdi uma amizade que não era real, ela perdeu uma pessoa que se importava bastante com ela. Porque, pra mim, pra eu dar conselhos pra uma pessoa, eu posso dar conselho pra qualquer pessoa, mas é bem difícil de eu criar uma amizade com uma pessoa e manter o contato com ela. Que E eu posso ter vários amigos, mas nenhum deles eu vou ficar chamando e... Sabe quando você aperta na mesma tecla? Eu esqueci a palavra que fala. Mas esse termo, que é quando você fica insistindo. Você fica insistindo naquela amizade. Eu até esqueci o que era que eu tava falando. Ah, eu era aquela pessoa que insistia pra colocar pessoas em situações que eu também estava, pra eu para me sentir confortável. E também a pessoa se sentir confortável ali, não só pensando em mim. Mas aí depois de um tempo você percebe que aquela pessoa não fazia o mesmo por você. Que aquilo era só algo pra, sabe? Algo pra confortar ela. E não confortar você também. Enquanto eu perdi a ilusão, ela perdeu a presença. Enquanto eu perdi a expectativa, ela perdeu o amor. E pra que vingança? Não tem ódio aqui. Não tem revanche, não tem sentimentos ruins, sabe? Porque não tem necessidade de provar algo. E isso é só um sentimento que depois vai passar. Claro, você pode ter aquelas memórias boas com aquela pessoa, e isso não vai mudar o fato de que ela só estava te prendendo ali para se sentir confortável. Mas se você quiser guardar essas memórias para você, perfeito. Não pode abrir a sua cabeça e tirar todas as memórias que ela estava ali. Porque isso é basicamente tirar o aprendizado que você teve durante esse meio tempo. E se você ficar pensando que você perdeu alguém que é difícil de encontrar em um milhão, um em um bilhão, na verdade, né? Em 8 bilhões de pessoas que tem aí, você vai ficar preso em uma caixa. E já quando você perceber que, que você não perdeu algo, você só se livrou. É como a MC Mirella diz, né? Eu não perdi, eu me livrei. E você percebe isso, você fica em paz, você fica tranquilo. E o silêncio vira paz ali. A dor vira aprendizado. E a vontade de vingança, sabe? Simplesmente desaparece. E eu percebo que algumas pessoas, quando rompem relacionamentos, tanto amorosos quanto de amizades, ou qualquer outro tipo de relacionamento, elas tendem a querer odiar aquela pessoa. Eu nunca entendi isso, é sério. Eu já senti um pouco assim de raiva, mas depois eu fiquei pensando, por que eu tô tendo isso? Por que eu tô sentindo raiva? É isso, gente. As pessoas tentam se colocar em lugares que elas nem pertencem. Para que tentar se moldar em um local que não é pra você estar ali? Para que você tentar se colocar em uma situação de vingança, tentar fazer o mal para outra pessoa, sendo que não tem necessidade disso? Ah, mas fulano falou mal de mim. Foda-se fulano. O que você vai fazer em relação a isso é o que define você, não é o que a pessoa fez. Aquilo que falou, a fulano falou X coisas de mim, mas aí, né, não é verdade. O que você vai fazer? Nada, porra. Quem quiser acreditar em você que acredita. Oxê. É isso, gente. É coisas que eu falo com os amigos, é isso. Beijo. Tchau, gente.